No barulho eu corro, no silêncio eu vejo. Beta é tempestade, alfa é o desejo. O que acontece quando o cérebro funciona? Sei lá, como um motor de carro preso na primeira marcha. Ah, boa pergunta. A gente ouve muito barulho, né? Sente aquela aceleração intensa, o motor roncando, mas o avanço real é mínimo. Fica aquela sensação de um esforço enorme para não sair do lugar. É uma imagem ótima e descreve uma sensação muito, mas muito familiar para muita gente. Essa de estar sempre ocupado, correndo, mas sem progredir de verdade. Exatamente. E essa imagem, que abre um ensaio fascinante da Teca Barreto, é o nosso ponto de partida hoje. Material excelente, por sinal. Demais. Hoje a gente vai fazer uma análise que explora dois estados mentais bem distintos, que o texto batizou de modo beta e modo alfa. Certo. A nossa missão aqui é entender como esses modos afetam nossa capacidade de aprender, de viver e, principalmente, porque o mundo moderno parece que nos empurra, quase nos tranca nesse estado de tempestade constante. E o que eu acho mais interessante é que não vamos tratar isso como se fosse um manual de produtividade, né? Não, de jeito nenhum. A proposta do ensaio é bem mais profunda. É a gente usar as metáforas do próprio texto para entender a diferença entre um estado de sobrevivência, que é puramente reativo, e um de aprendizado, que é mais receptivo, sabe? Entendi. A questão não é fazer mais e menos tempo. É sobre a qualidade da nossa atenção e como a gente pode criar condições para o conhecimento realmente se fixar. Perfeito. Então vamos começar por essa tempestade. O que é exatamente o modo beta? O estado padrão de hoje em dia. Pois é, o ensaio descreve como um estado de alerta constante. E as analogias são muito boas. A primeira é o cachorro atento a cada barulho no corredor. Visualizo perfeitamente. A gente consegue imaginar na hora, qualquer som, qualquer movimento, e ele já tá com as orelhas em pé, corpo tenso, pronto para reagir. Uma descrição perfeita do sistema nervoso simpático em ação. É a famosa resposta de luta ou fuga. Um mecanismo de defesa, né? Essencial, programado para detectar perigo e nos preparar para uma ação imediata. E a outra imagem complementa essa ideia de crise. É assim: o marinheiro em meio a uma tempestade, apenas tentando não cair. Uau! Quer dizer, não existe plano, não existe rota. O único objetivo é a sobrevivência imediata. É se segurar para não ser jogado ao mar. A frase que o material usa para sintetizar isso é certeira. Beta é barulho de sobrevivência. O que me leva a pensar? Isso descreve um estado neurológico que é muito útil para desviar de um carro ou reagir a um susto, claro, mas é péssimo para tarefas que exigem profundidade. Como aprender algo novo? Exato. Refletir, criar. Em beta, o cérebro está focado em processar ameaças, sejam elas reais ou só percebidas. Ele não está construindo as conexões neurais que formam a sabedoria, entende? A memória de trabalho fica sobrecarregada com informação de curto prazo, focada só em apagar incêndios. Isso me parece muito familiar. Mas onde você traçaria a linha entre um estado de alerta saudável, que às vezes a gente precisa para ser produtivo, e esse modo beta que o ensaio descreve como prejudicial? Porque um pouco de pressão pode até ajudar, não? Essa é a questão central. A diferença é a duração e a intensidade. Um alerta focado para terminar uma tarefa com prazo é uma coisa. Viver nesse estado por 8, 10 horas por dia... é outra completamente diferente. Totalmente. O modo beta crônico, que é alimentado por notificação de celular, e-mail urgente, o fluxo de informação que não para, ele não nos deixa espaço para o que vem depois da reação, que é a consolidação. Ah, entendi. O cérebro nunca recebe o sinal de, ok, o perigo passou, agora a gente pode processar e guardar o que aprendeu. Ele simplesmente pula para o próximo alerta. É como se a gente vivesse mesmo numa tempestade contínua. E é interessante como todas essas imagens do modo beta, o cachorro tenso,
o marinheiro se segurando, são sobre tensão, né? Pura tensão. Aí fico me perguntando, qual seria a imagem para um estado mental sem essa tensão? O que o ensaio nos oferece como contraponto? O contraponto é um modo alfa. E aí as metáforas mudam completamente de tom. A primeira é o mar depois da tormenta, quando o barco começa a deslizar. Que imagem boa! A urgência passou, as ondas se acalmaram e, de repente, o movimento se torna fluido, quase sem esforço. E a outra descrição que o texto traz é a cabeça que respira, onde o mundo deixa de ser ameaça e vira paisagem. Eu gosto muito dessa. É ótima. É uma mudança de perspectiva fundamental, né? Em vez de escanear um ambiente procurando o próximo problema, a mente passa a observar, a absorver. E a frase síntese aqui é o oposto perfeito da anterior. Alfa é velocidade sem esforço. E é crucial a gente entender o que velocidade sem esforço significa aqui. Não tem nada a ver com lentidão. Certo. Pelo contrário, pode ser um estado de altíssima performance. É o que a psicologia chama de estado de flow, ou fluxo. É quando as coisas simplesmente acontecem. Um programador imerso no código, um escritor que esquece do tempo. Alguém lendo um livro e se sentindo parte da história. Exatamente. Os conceitos se conectam de forma natural e a aprendizagem se torna profunda, de verdade. Então não é sobre ser lento, é sobre ser eficiente. É a diferença entre, correr na areia fofa, que seria o beta, e correr numa pista de atletismo, o alfa. Perfeito. O esforço que a gente percebe é muito menor, mas o resultado é infinitamente maior. Exatamente. E o interessante do estado de flow é que exames de neuroimagem mostram uma diminuição da atividade no córtex pré-frontal. É a parte do cérebro responsável pelo nosso crítico interno, sabe? A vozinha que fica julgando tudo. Essa mesma. A autoconsciência, o planejamento. O cérebro meio que desliga a autocrítica para liberar recursos para a tarefa em si. Isso explica essa sensação de fluidez, de velocidade sem esforço. Mas para chegar lá, o cérebro precisa se sentir seguro. Seguro o suficiente para baixar a guarda. Exato. O que nos leva ao grande problema que o material aponta. Por que é tão difícil acessar esse modo alfa, se ele é tão eficiente? A análise é direta. Vivemos presos em beta. E a lista de gatilhos é basicamente a descrição da nossa rotina. Café em excesso, notificações, a cultura da urgência, o ruído que não para. É a cultura da reação imediata. A expectativa de que tudo tem que ser respondido agora. A avalanche de informação. Tudo isso condiciona nosso cérebro a operar nesse modo de alta frequência e baixa profundidade. A gente acaba viciado na adrenalina da urgência. E a analogia que o ensaio usa para o aprendizado nesse estado é brutal. Diz assim: estudar em beta é tentar regar uma planta com um jato de mangueira. Nossa! Muita água, pouco enraizamento. É uma imagem fantástica porque descreve perfeitamente a sensação de consumir muita informação, sabe? Ler dezenas de artigos, ver vários vídeos, mas no dia seguinte quase nada ficou. A água bate na terra e escorre, não penetra. Lembro de uma vez que eu estava tentando estudar para uma prova importante no meio de uma semana caótica. Eu li a mesma página 5 vezes e nada. Não ficava. Era exatamente isso. O jato da mangueira. O jato da mangueira. Só quando eu desisti, fui dar uma caminhada e coloquei uma música com um ritmo bem marcado, foi que as ideias começaram a se organizar na minha cabeça. Quase que por conta própria. Que interessante. Eu não sabia na época, mas eu estava intuitivamente me tirando do beta para criar um espaço onde o conhecimento pudesse assentar. Perfeito. Então estamos o tempo todo com a mangueira no máximo, mas as plantas do nosso conhecimento continuam com sede. Exato. Como a gente sai disso? E aqui a análise fica realmente interessante. O ensaio propõe que a solução não é um novo aplicativo, mas sim um segredo ancestral. Cita Homero, Camões, monges. Figuras que representam tradições onde a transmissão de conhecimento profundo era central, né? A poesia épica, os cantos gregorianos, os mantras. Tudo isso são, na verdade, tecnologias mentais para induzir um estado de atenção focado e calmo. Ok, eu preciso admitir que quando li essa parte sobre ritmo, repetição e rima, minha primeira reação foi um pouco de ceticismo. É normal. Parece quase
místico, sabe? Como algo tão simples como a estrutura de um poema pode ter um efeito neurológico real para nos tirar de um estado de ansiedade. É uma ótima pergunta, porque parece contraintuitivo, mas a lógica por trás é bem concreta. O ensaio argumenta que a rima e o ritmo criam previsibilidade. O nosso cérebro é uma máquina de antecipar padrões. Certo. Quando você ouve "na terra tão garrida que o mar com beijos", seu cérebro já espera uma palavra que rime com garrida ou que se encaixe na métrica. Ele antecipa o abraça. Certo, ele prevê o que está por vir. E essa previsibilidade gera uma sensação de segurança neurológica. Se o ambiente é previsível, ele não é ameaçador. Faz sentido. Se não é ameaçador, o sistema de alerta, o modo beta, pode ser desativado. A segurança é o gatilho que permite a transição para o modo alfa. É como se a gente dissesse para o nosso cérebro, através do ritmo: olha, tá tudo bem, este ambiente é seguro e ordenado. Pode baixar a guarda e abrir espaço para absorver. Então a poesia vira um trampolim para alfa? Um hack neurológico ancestral. Exatamente. E não tá só na poesia. Pense nos cantos de trabalho, que sincronizavam o esforço de um grupo. Nas marchas militares. Perfeito. Ou até nas canções de ninar, que usam a repetição e a melodia suave para sinalizar segurança para o cérebro de um bebê. É um princípio universal. A estrutura rítmica acalma o sistema nervoso e prepara o terreno para uma mensagem ser recebida. Isso muda completamente a forma de ver a arte. Não é só estética, é funcional. Totalmente. Para ajudar a gente a solidificar a diferença entre os dois modos, o ensaio nos dá mais 2 metáforas finais que são muito práticas. A primeira: beta é correr com tijolos nas mãos, tenso, rápido, cansado. É uma imagem forte. A gente sente o peso, a tensão nos ombros, o esforço ineficiente. E, embora capture a exaustão, talvez não capture a parte mais perigosa do modo beta, que é a falsa sensação de produtividade. Porque carregar tijolos parece obviamente inútil, né? Sim. O perigo beta é que ele se mascara de trabalho importante. Responder e-mails sem parar, reagir a notificações. A gente sente que está construindo algo, quando na verdade estamos só correndo com os tijolos nas mãos. Esse é um ponto excelente. E em contrapartida, a metáfora para o outro estado é: alfa é caminhar com as mãos vazias. E o complemento? Os tijolos viraram alicerce. Isso é genial. O conhecimento que antes era um peso a ser carregado, agora é a base sobre a qual se caminha com leveza. Ele foi integrado. A informação deixou de ser um objeto externo para se tornar parte da sua estrutura de pensamento. É a diferença entre decorar uma fórmula para a prova e realmente entender o princípio por trás dela, a ponto de poder aplicar em outros contextos. A outra metáfora é igualmente forte. Beta é farol alto em neblina. Cega. Quem já dirigiu em neblina sabe exatamente o que é isso. Terrível. O excesso de esforço, a luz intensa, reflete nas partículas de água e a gente enxerga menos ainda. Piora a situação. É o paradoxo da hiperatenção ansiosa. Quanto mais você se força a focar, mais a mente se dispersa e mais o ruído aumenta. E o oposto. Alfa é farol baixo. Revela o caminho. O farol baixo ilumina exatamente onde a gente precisa olhar. O trecho logo à frente, de forma clara e sem ofuscar. Mostra o próximo passo com segurança e calma. E isso tudo nos leva à proposta prática do ensaio, que é surpreendente. A chave não é lutar contra o modo beta. O que seria lutar contra tempestades só geraria mais tensão. Exato. A sugestão é outra: mudar o estado do corpo para convidar o modo alfa a aparecer. E as ações são quase banais de tão simples. Sentar, respirar fundo algumas vezes, manter a coluna ereta, fazer uma pausa de 5 minutos longe das telas. Não é sobre um esforço mental hercúleo. Não, são ajustes físicos sutis. Porque mente e corpo são um sistema único. Uma postura relaxada, uma respiração calma, enviam sinais químicos e neurais ao cérebro de que o ambiente é seguro. É o caminho inverso do estresse. Em vez de a mente tentar se acalmar à força, o corpo informa a mente que está tudo bem para relaxar. É nesse momento que a mágica acontece. Sim, como o ensaio coloca de forma belíssima. O conhecimento pousa,
Não é preciso captura, é preciso campo. Essa frase é o coração de tudo. Não é preciso captura, é preciso campo. A nossa cultura de produtividade é toda sobre captura, né? Sim, caçar informação. Caçar informações, consumir mais conteúdo, ser mais rápido que os outros. E a proposta aqui é uma mudança de paradigma. Em vez de ser um caçador agressivo de conhecimento, a sugestão é se tornar um agricultor paciente. Preparar o solo, criar as condições ideais, o campo silencioso e receptivo e confiar que as sementes do conhecimento, quando expostas a esse ambiente, vão germinar naturalmente. É uma abordagem de receptividade, não de conquista. Exatamente. O material, então, nos oferece uma síntese poética final que amarra todas essas ideias. Ele diz: beta é tempestade, alfa é mar calmo. Ninguém aprende no vendaval. Simples e direto. E conclui com uma linha que redefine nossa relação com o saber. A sabedoria não é esforço, é vento nos ombros. Essa imagem do vento nos ombros é o oposto perfeito dos tijolos nas mãos, né? Não é um peso que nos curva para baixo, mas uma força que nos impulsiona para frente, quase sem a gente perceber. A fluidez do modo alfa em sua forma mais poética. Exato. E, para fechar, o material vai além e propõe até uma música síntese. É uma forma de usar o próprio método que o ensaio defende, ritmo e rima, para ajudar a fixar a mensagem. Faz todo sentido. Vou ler o refrão, que eu acho um ótimo resumo para a gente levar daqui. Respira, desacelera, o mar acalma, a rota é sincera, beta é luta, alfa é estrada. Beta é luta, alfa é estrada. No fundo, essa é a escolha que a gente tem a cada momento. Viver em constante conflito com o mundo e com a nossa própria mente, ou encontrar um caminho que flui. Exato. Recapitulando a ideia central, então, a busca pelo aprendizado profundo e pela clareza mental pode ser menos sobre fazer mais e mais sobre ser de uma forma diferente. Sim. A transição de beta para alfa não é sobre mais esforço, mas sobre criar um ambiente interno e externo de segurança e calma. Preparar o campo para que o conhecimento possa, de fato, pousar. E conectando isso diretamente ao cotidiano de quem nos ouve, a reflexão é muito prática. Num mundo que glorifica o barulho da sobrevivência, que premia a ocupação constante e a reação imediata, Que te cobra estar sempre em beta. exatamente, escolher conscientemente criar momentos de alfa não é um luxo. É uma estratégia essencial para o crescimento, para o aprendizado duradouro e, em última análise, para o bem-estar mental. É a decisão de vez em quando, desligar o farol alto na neblina e confiar na clareza do farol baixo. E com isso a gente deixa um pensamento final para reflexão. O material nos convida a criar um campo para o conhecimento pousar. A pergunta que fica é: quais são os vendavais na nossa rotina que nos mantêm em modo de sobrevivência, nos impedindo de navegar? E mais importante, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para silenciar apenas um deles e começar a encontrar o mar calmo? No barulho eu corro, no silêncio eu vejo. Beta é tempestade, alfa é o desejo. Tiro o peso do peito, deixo o vento passar. Quando a mente descansa, o saber vem morar. Respira, desacelera, o mar acalma, a rota é sincera. Beta é luta, alfa é estrada, no passo leve, a alma pousada.
força, saber é raiz. Respira, desacelera, o mar acalma, a rota é sincera. Beta é luta, alfa é estrada, no passo leve, alma pousada. No som do peito, o mundo aparece. Quem corre perde, quem sente aprende.